Faz irmãos com o Pai do Senhor. Aqui é seu amigo de todas as noites, Pastor Davi Mariano. Ou quase todas as noites. Estamos aqui tendo uma pequena conversa sobre as 7 dispensações. Já conversamos sobre 4. A dispensação da inocência, da consciência, do governo humano e da promessa. Hoje vamos conversar sobre a dispensação da lei. Vou chamar aqui os irmãos. Para essa pequena conversa. Convidar os irmãos para essa conversa. A quinta dispensação foi a dispensação da lei. Nós vimos que a dispensação da inocência ela durou desde a criação do mundo até a queda. E nós vimos que a dispensação da consciência ela durou um pouco menos de tempo. Agora nós vamos estudar aí antes de ontem, nós estudamos a dispensação da promessa, ou a dispensação patriarcal, que durou 427 anos e teve início 1963 anos antes de Cristo. E hoje nós vamos estudar aí a dispensação da lei. Estou aqui com alguns problemas técnicos para chamar nossos irmãos para essa conversa de hoje. O Facebook está com um problema. Enfim, vamos ter essa conversa assim mesmo. Então, vamos começar aqui com a nossa quinta aula das 7 dispensações, que seria a dispensação da lei. Enfim, a duração dessa dispensação, ela foi uma das, ou se não a maior. Ela durou cerca de 1430 anos. Ela durou desde o êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. Então, a dispensação da lei, ela dura desde o êxodo do Egito até a crucificação do Egito, até a crucificação de Cristo. Ou seja, a dispensação da lei ela se inicia no Antigo Testamento e ela tem seu fim no Novo Testamento, no final do Evangelho. João, capítulo 1, versículo 17, diz assim, vamos ler, abre sua Bíblia aí. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João, capítulo 1, versículo 17. Conforme o plano e a bênção de Deus, Abraão, o homem escolhido, produziu a família escolhida, Isaac, Jacó, e dessa família saiu a nação escolhida, Israel. Depois do tempo determinado, ali vemos em Gênesis capítulo 15,
depois do tempo determinado da escravidão na terra do Egito, Deus mandou um libertador, que todos sabemos que foi Moisés, que com grandes manifestações do poder de Deus, que todos nós conhecemos qual foram essas manifestações, tirou o povo de Israel debaixo da mão da servidão do faraó, o rei do Egito. Seguindo as instruções de Deus, Moisés guiou a multidão até o Monte Sinai, através do deserto do mesmo nome. Lá Deus desceu sobre o monte que ardia com fogo e fumaça e relâmpagos. Perdão, problemas técnicos. Chamando a Moisés para comparecer diante dele, no cume do monte. E Deus falou da seguinte forma a Moisés, e nós podemos ver Deus falando com Moisés, lá em Êxodo, capítulo 19, versículo de 3 a 6. Vamos ler lá? Abre sua Bíblia lá. Êxodo, capítulo 19, versículo de 3 a 6. Diz assim a palavra do Senhor. Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vós levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis o reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Essas foram as palavras de Deus a Moisés no cume do monte. A prova desse período está sobre apenas uma parte da raça humana, isto é, somente sobre o povo de Israel. Ao ler Êxodo, capítulo 19, versículo 3, se não me falha a memória, nós temos que ler com cuidado, que nós vamos notar que Deus é quem fez a divisão e deu a sua palavra a Israel, os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Os demais povos do mundo são chamados de os gentis. Nunca foram incluídos neste concerto. As duas palavras se e então, no versículo 5 de Êxodo 19, indicam que esta aliança ou concerto é condicional, ao contrário da aliança feita com Abraão. A aliança feita com Abraão, por assim dizer, podemos dizer, como vamos falar para não errar, não é imposta, ela é para sempre. Ela é contínua, ela é inquebrável. Mas essa aliança, ali que nós vemos em Êxodo 19, capítulo 5, nós vemos que essa aliança e esse concerto, ele é condicional, ao contrário da aliança que nós vemos que foi feita com Abraão. Essa aliança da lei não desfaz a que foi feita com Abraão, mas somente foi detido o pleno gozo da aliança abraâmica, até que viesse a posteridade, ou seja, até que viesse Cristo, a quem a promessa tinha sido feita. Nós podemos ver isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. A aliança feita com Abraão, ela então foi sendo deixada de lado durante o intervalo até que viesse Cristo. O povo de Israel voluntariamente ele aceitou uma aliança condicional, isto é, ele aceitou a lei. Ele aceitou a lei a qual Moisés veio a receber de Deus e então foi colocada sobre o povo de Israel.
Deus revela o seu propósito a escolher a nação. Nós já vimos isso em Êxodo capítulo 19 e versículo 6. Nós vimos que a presença do pecado no mundo, numa escala mundial, não só ali em Israel, numa escala mundial, exigia um intermediário sacerdotal. Deus quis fazer dessa nação um reino sacerdotal. Ou seja, Deus quis fazer uma nação ao qual serviria de sacerdote para o mundo todo. Qual é o serviço do sacerdote? Eu não entendo isso. Porque quando você fala de um reino sacerdotal, qual seria a função desse reino sacerdotal para com o mundo? Bom, seria interceder diante de Deus a favor de alguém, ou seja, esse reino sacerdotal, ele intercederia a favor do resto do mundo para com Deus. Era transmitir a revelação de Deus para os outros, ou seja, esse reino a qual Deus escolheu, ele transmitiria a revelação que foi dada para eles de Deus para o resto do mundo. Assim, o trabalho do sacerdote é para Deus e para os homens. A nação israelita foi formada para cumprir esta missão. Essas duas missões do sacerdote que nós acabamos de falar, essas duas missões do sacerdote que nós acabamos de falar, ela foi imputada, ela foi dada ao povo de Israel. Israel podia ter recusado, abrido mão da sua posição de raça na base da aliança que Deus tinha feito com Abraão. Nesse caso, todas as exigências sobre a nação teriam sido graciosas de Israel. Teria escapado tanto da tristeza como da aflição que tem caído sobre ela durante os séculos da sua história. Em acertar este conceito lá no Sinai, o povo tomou sobre si a obrigação de não somente fazer o melhor possível, mas de obedecer minuciosamente tudo o que a lei exigia. A lei era uma unidade, de modo que aquele que quebrasse um só ponto da lei era réu de tudo. Ou seja, se quebrasse um só ponto da lei, não era réu só daquele ponto que foi quebrado, mas era réu de toda a lei. Deus já havia comprometido a revelar-se à semente de Abraão e estabelecer a mesma na terra de Canaã e tomá-la em grande bênção para todas as nações. Tudo isso inteiramente independente da justiça que essa semente tivesse. Dependia totalmente da palavra de juramento de Abraão. O primeiro passo que Deus tomou, então, foi o de revelar-se a si mesmo, a Israel, através de Moisés no Monte Sinai. Apenas 2 meses depois da saída do Egito, essa apresentação de si mesmo como Deus deles trazia consigo uma proposta e uma revelação de plano especial preparado para o povo de Israel. A apresentação e a sua aceitação marcaram o início da dispensação da lei aos israelitas. Ou seja, quando Deus se apresenta a quando Deus se apresenta a Moisés no Monte Sinai, ali marca então o início da dispensação da lei. Ok? Alguma pergunta até aqui? Tá tudo certo até aqui? Podemos continuar então. Estamos estudando a quinta dispensação. A dispensação da lei. A aliança mosaica, ou seja, a aliança de Deus com Moisés.
Foi através dos filhos de Abraão e a sua descendência natural, é claro, que Deus havia prometido abençoar todas as nações. Por conseguinte, podemos esperar que esta nova aliança venha a programar e suplementar essa parte da aliança com Abraão. E assim aconteceu. Pois, primeiro, serviu para revelar Deus à semente de Abraão, ou seja, serviu para revelar Deus à nação de Israel, que era a semente de Abraão. Segundo, ajudou a formar a unidade e a garantir a preservação da nação, para que pudesse possuir as portas dos seus inimigos e entrar a Canaã, ou seja, ajudou a unir o povo e ajudou a que o povo tivesse forças para lutar, para possuir as portas de todas as nações, assim como foram prometidos. Terceiro, foi dessa nação a qual nasceu o Messias, que seria a grande bênção para todas as nações em servir como Redentor. Quarto, a aliança mosaica ajudaria a conter a transgressão em Israel. Contudo, a aliança mosaica é diferente da aliança com Abraão, tendo suas próprias condições e de maneira nenhuma poderia deter o cumprimento da aliança feita com Abraão. Onde eu vejo isso? Em Gálatas capítulo 3, versículo 17. Ok? Qual era o propósito divino nessa dispensação, nessa aliança? O propósito divino, primeiro, era fazer de Israel uma propriedade peculiar. Nós vemos isso em Êxodo 19:5. Que mais? Era fazer de Israel um reino de sacerdote. Nós vemos isso em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Que mais o senhor pode me dizer qual era o propósito de Deus? Era fazer de Israel uma nação santa. Vemos isso em Êxodo capítulo 19, versículo 6. E qual era o propósito de Deus ainda? Era a cura divina. Como assim? Era outra promessa de Deus incluir neste pacto, pois junto às águas de Mara, lembra as águas de Mara? Ele disse assim, vamos ler lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 16, o que Deus disse. Ele disse assim, nenhuma, escute bem isso, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, o propósito de Deus era enviar a cura divina. Ok? Alguma pergunta? Ok. Qual era o propósito da lei? Qual era o propósito dessa aliança mosaica? Alguém sabe dizer? Bom, primeiro, a aliança mosaica, não posso dizer como que ela proibiu o pecado. O pecado já é proibido por si, pela moral e ética humana que foi adquirida e pelo Espírito Santo que nos convence do pecado. Mas a aliança mosaica veio sim dar regras e para proibir o pecado. Nós vemos lá em Gálatas capítulo 3, versículo 19, dizendo que foi adicionada por causa das transgressões. A lei mosaica foi adicionada por causa das transgressões. Ok? E ela, já que ela veio proibir, por assim dizer, o pecado, ela expôs o pecado. Por proibir a lei, ela expôs o pecado. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 3, versículo 20. Porque o pecado estava no mundo antes da lei. Mas onde não há lei, também não há transgressões. Nós vemos isso em Romanos capítulo 4, versículo 15.
ela encerrou os homens para Cristo. A lei serviu de condutor dos homens, levando-os a Cristo. Neste processo, qualquer infração da lei de Deus traria punição. Paulo entrega a figura do pedagogo que leva os meninos à escola, onde entregava ao mestre, para reconhecerem a dívida de instrução, para receberem a devida instrução. Neste caso, Cristo é o mestre, que justifica os homens pela fé. Deles receberam a justiça de Deus. Assim como a submissão do menino ao pedagogo era para determinado tempo só, assim a submissão da lei era só até ao tempo quando Cristo aparecesse. Está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23 a 25. Então esses eram os propósitos da lei mosaica, ou seja, da aliança de Deus com Moisés. Me fale aí, pastor Davi, qual algumas das ordenanças que tiveram na lei mosaica? Bom, porque muitas pessoas acham também que a lei mosaica só são os 10 mandamentos, né? Nossa, tem muita coisa. Como eu disse, aqui é um estudo básico, para que você tenha vontade depois de estudar e vá se aprimorando aí. Depois você pode até me procurar em inbox, depois até deixar seu WhatsApp, eu pedir o meu e perguntar, que a gente vamos estar estudando junto, né? Então, não era só os 10 mandamentos, é claro, mas aí como se deu a revelação da vontade de Deus? Bom, se deu da seguinte forma: havia a revelação básica dos 10 mandamentos, que todos nós conhecemos. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 17. Havia as ordenanças de Deus, que nós podemos ver escritas em vários livros. Nos livros de Êxodo, nos livros de Levíticos, nos livros de Número, de Deuteronômio. As ordenanças regulavam a vida diária do povo. Nelas havia o desenvolvimento, a aplicação geral da lei. Ok? Aqui que nós encontramos, nesses livros, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o restante da lei, que não são só os 10 mandamentos, o restante dos preceitos da lei. Ok? Terceiro, as cerimônias. As cerimônias. Estas eram leis governando a adoração e o culto de Deus. Encontram-se essas instruções em Levíticos principalmente, tá? Lá em Levíticos você vai ver as cerimônias. A lei tocava em todas as fases da vida do povo. No Novo Testamento, Paulo explana claramente o efeito da lei sobre o povo. Está escrito assim lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Se quiser acompanhar na sua Bíblia, Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Até que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. E em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ela se refere à lei como um jugo de servidão. Ok? Alguma pergunta até aqui? Como eu disse, aqui só um estudo básico, para que você tenha gosto pelo estudo e vá procurar estudar mais. Quem sabe quando a gente não terminar esse estudo básico, Deus não permita para que a gente se aprofunde mais. Então, para você que chegou agora, né, nós estamos estudando a 5ª dispensação. E se você quiser estudar mais, pegar o gosto para estudar mais, pode deixar seu WhatsApp, pode também me chamar em inbox, que a gente vai estar aí estudando junto, tá? Porque eu também sou aprendiz. Nenhuma pergunta? Ok. Vamos aqui então encerrando a aula, vamos aqui encerrar esse papo gostoso. Opa!
Bem, glória a Deus. E essa é a quinta aula das 7 dispensações. Essa é a 14ª aula não gosto de chamar de curso, eu gosto de chamar de conversa. Os irmãos podem, aí no Facebook, no canal do YouTube, também tem as 14 aulas, tá? E amanhã tem a 6ª dispensação, depois a 7ª. Os irmãos podem deixar aí, se os irmãos querem, o próximo assunto, sobre o que os irmãos querem estar conversando conosco, aprendendo conosco, estudando conosco. Pode deixar o assunto aí, que nós abordaremos depois que nós acabamos as dispensações, tá? Então amanhã tem a 6ª aula, depois a 7ª, e o próximo assunto os irmãos podem deixar aí, que a gente vai estar abordando esse assunto, que os irmãos mesmos escolherem, tá? Para nós acabarmos essa aula da 5ª dispensação, a dispensação da lei. Qual a relação da lei com a igreja? Porque muitas pessoas gostam de dizer da seguinte forma: muitas pessoas gostam de descartar o Antigo Testamento, né? Dizer que Jesus Cristo abrogou a lei. E nós vemos em Mateus Jesus Cristo dizendo da seguinte forma: eu não vim abrogar a lei, mas eu vim cumpri-la, né? Bom, não vamos agora pegar nessa veia e continuar, porque aí a gente vai longe. Mas vamos ver aqui o que nós podemos dizer da relação da lei com a igreja. Por causa do mau entendimento desse assunto e da falsa doutrina de uma certa igreja, eu não vou falar qual, né? De uma certa igreja, não só de uma, mas de várias, sobre a lei, sobre a sua interpretação sobre a lei, nos convém declarar que Moisés, com o povo de Deus durante aquela época, ele estava vivendo sobre a rédea da lei, que já terminou com a morte e a ressurreição de Cristo. Então, o que eu tenho para dizer sobre a relação entre a lei e a igreja, não estou aqui rasgando o Antigo Testamento de maneira alguma. Quero que os irmãos entendam isso, não estou falando heresia alguma. É que quando Jesus Cristo rasgou o véu do templo, quando Jesus Cristo se entregou por nós, que o véu do templo foi rasgado, nós podemos entrar no Santo dos Santos, aleluia, falar com o próprio Jesus quando nós quisermos. Ali se acabou a dispensação da lei. Sendo assim, eu não preciso mais fazer expiação do pecado por meio de sacrifício, etc. e tal. Ou seja, a lei diz que também, se eu não cumprir um ponto da lei, eu sou culpado por todos os pontos da lei, como nós já estudamos aqui. Então, várias igrejas que querem viver debaixo da lei, eles cumprem 10 mandamentos, mas esquecem dos outros preceitos, que está lá em Levíticos, como nós falamos. Porém, Jesus já nos justificou quando cumpriu, como diz lá em Mateus, que ele não abrogou, mas ele cumpriu por nós, porque ele sabia que a lei era pesada demais para ser cumprida. Então ele cumpriu por nós, para que quando nós pecássemos diante da lei, nós tivéssemos um advogado fiel, como ele está lá hoje à direita do Pai, advogando por nós, para que nós não precisássemos matar um animal para expiar o pecado, porque o sangue dele nos justifica de todo pecado. Por isso que hoje nós estamos na dispensação da graça, nós estamos vivendo debaixo da graça do Senhor. A
dispensação que nós chamamos de dispensação da igreja, a igreja de Jesus aqui na terra. Não vivendo debaixo de jugo de lei, mas sabendo que temos que ser santo como santo foi o nosso Jesus, como santo é o nosso Deus. Mas quando nós pecamos, temos um advogado justo e fiel, que está à direita de Deus Pai, e que derramou seu sangue por nós, e seu sangue carmesim nos justifica de todo pecado. Durante aquele tempo, o povo falhou na prova igual falhamos hoje. Como base sobre qualquer prova que o povo falhou e da lei transitória, nós vemos em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 11. De modo que com a passagem da época, a lei perdeu o seu poder dominador. A sujeição da lei de Moisés não mais é exigência divina. Aquela revelação da vontade de Deus cedeu lugar a uma nova revelação, que foi entregue aos homens para provar sua obediência ou desobediência durante o tempo dessa época presente. Como nós estudamos em bibliologia, o ápice da revelação bíblica é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Então, quando acaba-se a dispensação da lei, que Jesus Cristo aparece e morre por nós, a revelação é Jesus Cristo. Então está ali a obediência a todo o Evangelho. Como eu disse, não descartando o Antigo Testamento, porque senão nós rasgamos a Bíblia no meio e jogamos o Antigo Testamento fora, dizendo que ele não serve para nada, ok? Lembrando que o próprio Jesus pregou. E o próprio Jesus disse que ele não veio abrogar a lei, mas ele cumpriu. Ok? Como, porém, a lei é uma parte da revelação geral da Bíblia, é justo que o crente aproveite dela para aprender da lei, aquele testemunho a respeito da santidade de Deus, do ódio pelo pecado, da sua justiça, do seu desejo de que seu povo seja separado de tudo que é pecaminoso e ofensivo. Mas uma coisa é tirar da lei as lições espirituais e esclarecimentos sobre a natureza de Deus. E outra coisa é tomar sobre nós a lei de Moisés como um sistema legal para governar as nossas vidas. Fazer o primeiro é justo e bom, mas fazer o segundo desonra a Deus. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, tirar lições espirituais e esclarecimentos sobre Deus e a sua natureza, com base no Antigo Testamento, nós podemos fazer isso. É lícito fazer isso. Mas nós pegarmos para nós um sistema legal para governar nossas vidas, a lei de Moisés, isso não é lícito. Não é boa coisa. Porque na época presente nós vivemos e nós temos um Salvador. A lei nos serviu de aio para levar até Cristo. E é Ele que nos salva. Amém? Alguma dúvida? Não tendo nenhuma dúvida, terminamos aqui a quinta dispensação, a dispensação da lei. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser e permitir, com a sexta dispensação, a dispensação da igreja. E
estaremos terminando depois com a 7ª dispensação. E peço aos irmãos que pode colocar o assunto depois que queira estudar, que nós vamos estar abordando. Que os irmãos tenham uma noite de paz, de bênção e um sono reparador. Quero aqui orar juntamente com os irmãos. Muito obrigado a todos que tenham assistido junto conosco nossa aula, que tenham nos acompanhado. Amantíssimo Deus, eterno Pai que estás no céu, graças te damos, Senhor, por mais uma noite de estudo, por mais uma noite, Senhor, dessa conversa produtiva que temos aqui, Senhor. Pai amado, Senhor, quero te pedir, Senhor, que visite, Senhor amado, a cada um, Senhor, que assiste neste momento e que vai assistir, Senhor, ao longo do tempo. Pai, que tu possa, Senhor, visitar, que tu possa, Senhor amado, curar os que estão enfermos, que tu possa, Senhor amado, nesse momento, Senhor amado, desatar o que está atado, desamarrar o que está amarrado. Pai querido, que tu possa, Senhor amado, abrir a janela do céu, Senhor querido, e que tu possas, Pai querido, entregar a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos que ainda não são inscritos nem no canal e nem aqui no Facebook, pode pedir amizade, que estaremos aí aceitando, para que vocês possam também estar aí assistindo as aulas anteriores e as próximas também. Amém? Muito obrigado aí, a irmã Letícia Nascimento, a irmã, perdão se eu errar o nome, é Marolin, né? É Marolin, né? O Guga, a Rita Davi, que é minha esposa, claro. Amém? Que Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz do Senhor.